Olá a todos, eu sou o Marcos e este é o Automóveis com História, o canal do YouTube dedicado a ti que gostas de automóveis clássicos, antigos ou só velhos. O vídeo de hoje é algo completamente diferente do que temos trazido aqui ao canal. É um vídeo que podes ver com o teu pai, com o teu avô e eles certamente irão recordar-se de um tempo em que a robustez, a fiabilidade e a segurança eram completamente diferentes dos dias de hoje. Três palavras que definem a Volvo, a marca sueca representada cá em Portugal pela Auto Sueco. Atrás de mim temos precisamente o Museu da Auto Sueco, onde se encontram verdadeiras peças de história e autênticas máquinas do tempo. E para ti, que vais ver este vídeo até ao final, subscreve o canal, ativa o sino das notificações e deixa aí o teu comentário. Vamos conhecer o Museu Auto Sueco. Olá Diana, bom dia. Olá, Marcos, Obrigado por tudo nos bem? receber. Vamos É um então começar a prazer. visita? Vamos lá. Muito obrigado. Venham conhecer então. Bem-vindo ao Museu Auto Sueco. O meu nome é Diana, sou conservadora aqui do museu, sou responsável pela preservação das coleções que aqui temos e sou eu que vou conduzir por esta pequena viagem no tempo. Ansioso por isso. E antes de começarmos a ver algumas peças interessantes que aqui temos, queria começar por fazer uma contextualização. Neste museu guardamos memórias de mais de 80 anos de atividade da Auto Sueco. A Auto Sueco foi fundada oficialmente a 1 de abril de 1949 por estes dois senhores, Luís Oscar Gerval e Ingvar Poupienta. Mas a relação dos fundadores da Auto Sueco com a Volvo é ainda mais antiga. Foi ainda antes da Segunda Guerra Mundial, em 1933, que Luís Oscar Gerval iniciou a representação da Volvo em Portugal, ou seja, começou a tentar vender Volvos por cá. E no ano seguinte, em 1934, vendeu o primeiro chassi Volvo para um autocarro. E a partir daí o negócio começou-se a desenvolver até se tornar um negócio de sucesso que hoje conhecemos. Neste museu temos em exposição algumas viaturas históricas, sobretudo alguns caminhões e alguns automóveis, e vamos passar por alguns espaços que representam áreas de trabalho da Auto Sueco semelhantes a como eram nos anos 50 e 60. Mas antes de lhe mostrar aqui algumas das nossas viaturas e os nossos espaços, queria lhe mostrar uma peça muito interessante que aqui temos. Vamos para ali? Faz ideia o que é isto? Não faço a mínima ideia. Nunca vi nada parecido. Não, é natural. Isto aqui é um gasogénio. E o que é um gasogénio? Durante a Segunda Guerra Mundial vivia sob racionamento de combustíveis, ou seja, a maior parte da gasolina e do gasóleo era destinada a veículos militares, da polícia ou médicos. Pouco sobrava para os veículos particulares. O gasogénio foi a solução para este problema. E como é que funcionava? Era acoplado aos veículos, podia ser preso à frente ou rebocado atrás, e neste depósito queimava-se carvão de madeira e o gás resultante desta queima era conduzido para o motor e fazia andar o veículo. Portanto, basicamente, andavam a carvão. Atualmente quase já ninguém conhece este tipo de equipamento porque com o fim da Segunda Guerra Mundial terminou o racionamento de combustíveis e portanto deixou de ser necessário continuar a recorrer ao gasogénio. Este que aqui temos foi produzido pela Volvo e vendido pela Auto Sueco ao industrial português Manuel Pinto de Azevedo, que tinha pelo menos 4 gasogénios. Foi uma herdeira de Manuel Pinto de Azevedo que mais tarde ofereceu 2 gasogénios à Auto Sueco e todos eles foram recuperados nas oficinas da Auto Sueco por mecânicos mais antigos que ainda conheciam este tipo de equipamento. Portanto, este aqui está totalmente recuperado, restaurado e ainda tem dentro deste depósito carvão do tempo da Segunda Guerra Mundial que não chegou a ser gasto, que está aqui bem preservado. Portanto, esta é uma das nossas preciosidades aqui do museu porque é um equipamento muito raro, não se encontra em todo lado. E tem noção de se existem mais no mundo
no universo da Volvo? Nós temos mais um no Porto, porque ficámos com 2 de Manuel Pinto de Azevedo. O que sabemos é que no Museu da Volvo, que tem muito mais viaturas do que aquelas que nós temos aqui no museu, não tem nenhum gás argênio. À frente. Exatamente. Portanto, é mesmo especial. Muito bem, Diana, então o que é que me vai vender hoje? Espero que trouxe a carteira. Só dinheiro ou cheques? Então depois nós falamos sobre isso. Pode ser. Aqui chegamos a uma parte muito importante, a uma representação de uma área muito importante da Autosweco, que é a secção de peças ou componentes, que desde o início da Autosweco sempre foi muito importante para a empresa. Porquê? Quando se começou a vender Volvos em Portugal, a marca era praticamente desconhecida dos portugueses. A Volvo lançou o seu primeiro automóvel em 1927, na Suécia. E apenas 6 anos depois, em 1933, já se estava a tentar vender Volvos por cá. Os portugueses praticamente não conheciam a marca, portanto era preciso conquistá-los. E para isso, quem estava à frente da Autosweco decidiu apostar no serviço após venda. Os clientes da Autosweco sabiam que podiam contar com um serviço rápido e de alta qualidade. E quando estamos a falar de veículos de trabalho, como é o caso dos caminhões, dos autocarros e de alguns automóveis, é fundamental que estejam o mínimo tempo possível na oficina. Quanto mais tempo estiverem na oficina, mais prejuízos estão a dar aos seus proprietários. E para isso o serviço de peças era fundamental, que funcionasse perfeitamente. Portanto, tivemos inclusivamente nos anos 60 um colaborador, que era o Sr. Daciano, que vivia na Autosweco com a família e tinha um telefone que atendia a qualquer hora do dia ou da noite para ter as peças o mais rapidamente possível disponíveis para os clientes. E isso fez toda a diferença para a empresa desde o início, para se diferenciar de outras que existissem no mercado. Neste espaço, que está organizado tal como estava nos anos 50, 60, claro que era muito maior, mas estava assim organizado, temos muitas peças interessantes. Eu vou-lhe falar apenas de 2. Reconhece isto? O famoso cinto de segurança. Exatamente. É um cinto de segurança de 3 pontos, não é? 3 pontos de fixação. Toda a gente conhece, toda a gente usa, mas o que muita gente não sabe é que foi uma inovação da Volvo. Isso eu não sabia. É verdade. Foi a Volvo que, em 1959, aliás, foi o médico Niels Bulin, que trabalhava para a Volvo, que em 1959 desenvolveu este cinto de segurança. Antes deste já existiam outros, como aqueles que prendem só na cintura e outros, exatamente, outros sistemas, mas este sistema de fixação em 3 pontos confere muito maior segurança quer ao condutor, quer a passageiros em situações de acidente. E, portanto, na altura a Volvo patenteou este sistema e depois cedeu gratuitamente a todas as outras marcas para que o pudessem usar sem custos. E é por isso que a Volvo se orgulha de dizer que há um bocadinho de Volvo em todos os veículos em que há um cinto de segurança destes. Muito bem, eu não sabia, uma verdadeira peça de história Exatamente. que aqui tem. E uma história bonita, quer dizer, uma invenção. Podiam perfeitamente recolher louros daqui e não, partilharam com... Exatamente. E tem tudo a ver com uma característica que é muito associada à Volvo, que é a segurança. Muito bem. Não é? Muito bem. Este é um bom representante da importância que a Volvo dá à segurança. Sem dúvida, muito bem. Diana, e o que é que temos aqui? Isto aconteceu na vida real ou é apenas uma representação? Ora bem, isto aqui representa uma história que se passou, de facto, nos anos 80. A certa altura foram exportados uma série de modelos clássicos da marca para os Estados Unidos, foram descarregados lá no Porto, mas antes que houvesse oportunidade para os levar para os respectivos stands, veio uma grande tempestade que lançou uma série de automóveis para a água. Exatamente. Quando o importador americano chegou e viu o que é que se tinha passado, percebeu que os automóveis que estavam na água iam para a sucata. Mas antes de os levar para a sucata, decidiu fazer uma experiência. Levou uma série deles para um descampado e mandou empilhar uns em cima dos outros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quando tinha 7 automóveis empilhados, decidiu abrir a porta do que estava em baixo para ver o que é que lhe acontecia com este peso todo em cima. Faz ideia o que é que aconteceu? Espero que nada. Não aconteceu nada, exatamente. O senhor sobreviveu, abriu e fechou a porta sem problemas. E esta imagem ficou conhecida no mundo Volvo por mostrar a robustez dos veículos da Volvo. Sem dúvida.
que às vezes ficam, por exemplo, em situações de acidente, ficam completamente destruídos à frente ou atrás, o que for, mas o habitáculo fica intacto. E isso é que é o fundamental para as pessoas ficarem bem, em segurança. Muito bem. Portanto, esta imagem é conhecida no mundo da Volvo por isso. Fantástico, gostei. Diana, e onde é que estamos neste momento? Vejo motores, vejo ferramentas. Aqui estamos numa representação da Escola Oficina da Autossueco. Desde o início que a Autossueco também sempre valorizou muito as competências técnicas dos seus colaboradores e apostou na sua formação. E para além do equipamento todo que temos aqui, muito interessante, temos várias máquinas, inclusivamente em corte, que servia para os mecânicos perceberem como é que era por dentro, como é que funcionava, etc. Temos aqui algumas fotografias que representam, são fotografias dos anos 60, de uma altura em que a Autossueco pedia à Volvo para mandar um instrutor a Portugal para vir dar formação aos nossos mecânicos portugueses. E eu queria lhe perguntar, faz a ideia em que língua é que eram dadas estas formações? Bem, vindo um técnico da Suécia falar com portugueses, o ideal era que falasse espanhol, pelo menos, mas não faço ideia. Não? Não. Italiano. Italiano. Em italiano. Não é uma língua assim muito provável. Eles conseguiam? Conseguiam, o que nós sabemos é que se entendiam perfeitamente em italiano. Quer dizer, o instrutor falava italiano e com alguns gestos de improviso à mistura, parece que se entendia perfeitamente com os mecânicos. Português entende tudo. Exatamente. Ainda há vários mecânicos mais antigos que se lembram bem destas formações e diziam que corriam perfeitamente. Portanto, aqui temos algum equipamento que era usado exatamente nestas formações. E agora vamos ver as nossas viaturas. O que é que acha? Vamos lá. Depois de conhecer um bocadinho da história da Autossueco, agora deparo-me aqui, no meio destes automóveis todos, sinto-me num verdadeiro parque de diversões. Nem sei por onde é que é de começar. Não sei se é de começar pelos caminhões, saber a sua história. São todos mais antigos que eu. Não sei se é de começar ali pelo Volvo 440, que já me lembro bem dele. Acho que vou pedir ajuda à Diana e se calhar vamos começar aqui pelo Volvo PV 444, mais conhecido por Marreco. É verdade, temos aqui o nosso Volvo PV444, que é conhecido como Marreco porque parece ter uma corcunda atrás, não é? E este Volvo foi lançado em 1944, durante a Segunda Guerra Mundial, e teve logo imenso sucesso. As pessoas começaram logo a comprá-lo e ele ainda nem sequer estava em produção ainda. E a verdade é que não se pôde começar logo a produzi-lo porque não havia nem metal nem borracha suficientes para produzir, devido à guerra. Foi preciso esperar 3 anos, por 1947, para começar a produção e a entrega aos clientes. 3 anos é muito tempo, esperar por um carro. É verdade. As pessoas estavam mesmo apaixonadas por este modelo, que tem um design assim ao gosto americano da altura. E este modelo tem uma característica a nível de segurança muito interessante e muito importante. Tem a ver com o para-brisas. Sim, ele é dividido em 2. E outra coisa que não conseguimos ver, que tem a ver com... é um para-brisas com vidro laminado. Laminado. Exatamente. Portanto, no fundo são 2 vidros que estão colados com uma película no meio, caso o vidro parta, não estilhaça. E a questão é que este foi o primeiro modelo da história automóvel de qualquer marca a ter um para-brisas com vidro laminado. E qual é a principal função deste vidro? Se em caso de acidente o vidro não estilhaça, portanto não cai em bocados, não há ferimentos. Ou algo mais grave. Exatamente. E portanto este modelo foi o primeiro a ter um vidro deste tipo. Atualmente todas as viaturas têm vidro laminado. Então, na Volvo temos o cinto de segurança e o vidro laminado. Exatamente. Como pioneiros. Sim. Aliás, foi com este modelo que começaram a desenvolver-se mais sistemas de segurança, não é? Portanto, este modelo é muito importante a esse nível também para a Volvo, para além de muito bonito. Depois deste mítico Marreco, e a explicação está perfeita, para que carro podemos passar? Eles são tantos, eu não sei para onde é que devemos ir. Eu vejo ali um que me salta à vista, mas quero ver se é esse que a Diana vai
Acho que vamos para a nossa joia da coroa. Joia da coroa. A joia Então da vamos coroa, vamos para a P1900. Vamos Vamos lá. Então aqui temos o P1900, o famoso P1900. Exatamente, a nossa grande preciosidade aqui do museu. Joia da coroa. Exatamente. E o P1900, porque é que é uma preciosidade tão grande? Porque ele foi produzido entre 1956 e 57 e fizeram-se apenas 67 exemplares, o que é muito pouco. Havia outros modelos na altura que eram produzidos 500 mil de exemplares, ok? Portanto, alguma coisa não correu muito bem. E concordamos os dois que este é um automóvel muito bonito, não é? Sem dúvida, umas linhas fantásticas. Exatamente, mas a verdade é que não teve muito sucesso na altura. E acredita-se que também tem a ver com ser um automóvel desportivo, por exemplo, com pouca potência. Essa pode ter sido uma das coisas que não ajudaram às vendas. E outra coisa pode ter tido a ver com uma inovação associada a este modelo. É que a carroceria deste modelo é feita de plástico. Na altura, as carrocerias eram feitas de metal. Portanto, este material, de facto, torna-o muito mais leve. É o ideal para as senhoras empurrarem. Mas a verdade é que quem se senta lá dentro sente que a estrutura não É fiável. Exatamente. É segura. Não é segura. E, portanto, a produção terminou quase logo depois de ter começado. Atualmente, no mundo, acredita-se que existem 10 apenas 10 exemplares de P1900. E um está aqui. Não está aqui. Este é o único em Portugal. Muito bem. Existe um outro modelo mais conhecido, parecido com este, que é o P1800, que ficou famoso na série dos anos 60, O Santo. Sim. Tinha como protagonista o ator Roger Moore. Esse sim, é um Volvo desportivo que teve imenso sucesso e que, quando o virem, realmente tem muitas parecenças aqui com o nosso P1900. Sem dúvida. E aqui temos o nosso Volvo 480, que é o modelo mais recente que temos aqui no museu e que foi o primeiro modelo da Volvo automóvel a ter tração à frente e tem estes curiosos faróis escamoteáveis, exatamente, que levantam e descem. E este exemplar que aqui temos é especial para nós porque foi vendido pela Volvo Autoseco com uma condição muito especial, com a condição de nunca ser vendido. E, portanto, esteve sempre em exposição apenas e tem apenas 400 e poucos quilómetros. Isso não é nada. Está novo, rigorosamente novo. Está como novo. E todos os automóveis que nós temos aqui no museu são levados a dar uma voltinha de vez em quando para manutenção e este é o que dá a voltinha mais pequena, que é para não aumentar muitos quilómetros. Exatamente, exatamente. Vamos continuar? Vamos continuar. Este aqui, aposto que era uma viatura de serviço. Exatamente. Este Volvo 245 foi usado pelo nosso serviço de peças na Autosueco, portanto era usado para transportar o que quer que fosse necessário. Tem uma mala enorme. Sim, cabe tudo aí dentro, não é? Sem dúvida. E deixou muitas saudades, porque é uma viatura muito fiável, muito segura, é tipo tanque de guerra, não é? Robusta, basta olhar para ela para perceber a robustez que este carro tem. Aliás, não se vêem muitos hoje em dia, mas quando passam por aí, salta a vista completamente, precisamente por isso, pela imagem de robustez que transmite. Exatamente, e muita gente associa a imagem da Volvo a carrinhas como esta, não é? Portanto, é um clássico que muita gente adora. E agora tenho curiosidade, é nos caminhões, saber qual é o mais antigo, e já estou a ver ali uma frase curiosa que temos que ver mais Temos perto. de ir ver, vamos lá então. Sorte teve Adão que não teve sogra nem caminhão. Exatamente, este é o caminhão mais antigo que temos aqui no museu e é o único que tem uma frase bem humorada deixada pelo seu motorista. Era normal haver muitos caminhões nas estradas com frases deste tipo e neste caso que significa é que Adão não deve ter tido problemas, não é? Se calhar é verdade. Se calhar.
Então aqui temos... É o nosso Volvo L249 de 1952, portanto é o nosso mais antigo. Até se nota em relação aos outros caminhões a diferença no capô. A cor é muito especial, não é? Cor de rosa. Sem dúvida, sem dúvida. E o capô, enquanto que nos outros um bocadinho mais recentes abre da frente para trás, este abre pelos lados, parece uma borboleta. Muito bem. Aquele ali amarelo capta-me a atenção. Vamos lá vê-lo? Vamos lá vê-lo. Vamos lá. Bem, este assim de repente chama a atenção pela cor, pelas listas no para-choques, pela sua imponência e pelo seu nome também. Pois é, o nosso Viking é um caminhão muito forte. É o único caminhão que nós temos aqui que era usado em contexto de construção. Todos os outros eram usados para transporte de mercadorias. E é o único que nós temos também com tração às 4 rodas. E este caminhão ficou conhecido no Porto, ficou muito famoso porque não só ele saía facilmente de situações de terrenos lamacentos, não é, em obras, como também era o caminhão que era chamado para resgatar outros caminhões que ficavam atolados. Imagino. Portanto, era mesmo um caminhão que não passava despercebido, Pois, não imagino é? que não. E queria só fazer uma pergunta. Faz ideia para que serviam estas... Essas varetas. Antenas, não são Antenas não são. Não são antenas. Eram as guias. As guias serviam para o motorista saber a largura total do caminhão, para saber se passava em estradas mais estreitas, por exemplo. Porque se fosse a fiar pelo nariz do caminhão, Não ia correr bem. bem não passava. Sem dúvida. Fantástico o Viking. Vamos agora conhecer algumas curiosidades lá em cima? Vamos. Vamos lá? Curioso. Então aqui temos os documentos Alguns mais documentos, bem guardados. exatamente, aqui do Autosec. museu, alguns documentos históricos. Aqui temos alguns livros de contabilidade antigos. Eu queria chamar a atenção aqui para este livro de caixa, que é de 1944, portanto, plena Segunda Guerra Mundial, e onde temos aqui o registro na quarta linha a contar por fim, que diz para a ajuda de guerra norueguesa, sem escudos. Quer dizer que foi enviado para a Noruega sem escudos, foram enviados sem escudos, o que fazia todo sentido. Por um lado, porque os fundadores da Autosweco eram de origem norueguesa e, por outro lado, porque a Noruega estava a sofrer imenso com a Segunda Guerra Mundial, não é? Foi invadida pela Alemanha, portanto, todo o dinheiro fazia falta. E aqui temos a nossa sala de Conselho de Gerência. Esta era a antiga sala de Conselho de Gerência da Autosweco, onde a administração se reunia, onde se faziam reuniões com parceiros, recebiam-se visitas institucionais. E, portanto, esta sala, este mobiliário estava no Porto, entretanto a sala lá foi remodelada, modernizada e o mobiliário veio para aqui. E vale a pena preservá-lo, não só pela qualidade do próprio mobiliário, que é feito de raiz de nogueira, tem embutidos, couro trabalhado, etc., como também pelas memórias que guarda. Porque há muita gente que se lembra de vir a esta sala para situações importantes, não é? Aliás, enquanto que a sala está aqui cheia de luz, onde estava no Porto era mais escura, não é? Uma sala assim, exatamente, mais austera. Quando um colaborador sabia que vinha a esta sala, Que seria? até o coração batia mais depressa. E para terminar, queria-lhe falar aqui um bocadinho do símbolo da Volvo. Vamos lá. Vamos lá? E aqui temos uma evolução do símbolo da Volvo. E eu queria lhe perguntar, faz ideia o que significa
círculo com a setinha? Não faço ideia. Não. É o símbolo alquímico de ferro. Ferro. A Suécia é conhecida há muito tempo por produzir ferro, aço de grande qualidade, e a Volvo desde o início que usa aço sueco para produzir os seus veículos. Portanto, consideraram que fazia todo sentido usarem como seu o símbolo do ferro. Outra coisa que faz parte do símbolo da Volvo é esta barra diagonal. Esta barra diagonal nasceu com o primeiro Volvo, o primeiro automóvel Volvo, que tinha uma barra diagonal para manter a estrutura, aquela estrutura da frente da grelha direita, para não se mexer. E aproveitaram na altura para colocar o símbolo da Volvo lá no meio. Mas gostaram tanto que nos modelos a seguir já não era preciso a barra estar a segurar nada, não é? Mas mantiveram exatamente porque gostaram daquele elemento como complemento ao símbolo da Volvo. Uma imagem de marca também. Exatamente. E a verdade é que quando nós estamos a conduzir, se nós olharmos para o veículo que vem atrás de nós, se virmos uma barra diagonal, sabemos que é um Volvo. Não é? Não precisamos de um símbolo pequenino. Muito bem. E para terminar, queria perguntar, sabe o que é que significa a palavra Volvo? Também não sei. Nem arrisco. Não, é quase português. É uma palavra latina que significa eu rolo. Ok? Nós em português até temos esquerda volver, direita volver no exército, não é? Portanto, significa eu rolo ou eu rodo. E acredita-se que um dos motivos por que foi dado este nome era porque os fundadores da Volvo queriam que quem tivesse um Volvo estivesse sempre a rolar. Rolar. Faz todo sentido. Fantástica explicação. E acaba aqui a nossa visita. Espero que tenha gostado. Diana, adorei a visita. Eu acho que as pessoas lá em casa também vão gostar muito do produto final. Agradecer a sua disponibilidade, o seu conhecimento e que se mantenha muito tempo à frente do Museu Auto Sueco a conservar estes tesouros e estas máquinas do tempo. Obrigada. Muito obrigado, Até à próxima. Até à próxima. Mas nós não ficamos por aqui. Depois de toda esta visita e de todo este conhecimento que passamos para vocês, não podíamos deixar de terminar sem conhecer o José Albuquerque, que nos vai contar a história de como o museu foi fundado. Mantém-te connosco até o fim. Não podíamos terminar este vídeo sem conhecer a história da fundação do Museu Auto Sueco. Para isso trouxemos até nós o José Albuquerque, gestor de comunicação e marca da Norse, da qual Auto Sueco faz parte. José, obrigado por ter vindo. Como é que começou tudo isto? Antes de mais, obrigado ao Automóveis com História e ao Marcos por nos ter proporcionado esta oportunidade de estar presente no vosso canal. Tudo isto começou basicamente na fundação da Auto Sueco, porque os fundadores, Luís Oscar Gervel e Ingvar Poppe Janssen, desde sempre, desde o início, que juntaram coisas, automóveis, caminhões, peças, ferramentas, documentos, numa tradição que se tem mantido ao longo dos anos. Em 2009, e fruto, digamos, de todo este espólio que ao longo de décadas se foi juntando, o Sr. Paulo Gervel, um dos 4 filhos de Luís Oscar Gervel e nosso sócio e administrador, decidiu juntar isto e pôr isto, digamos, à mostra do público, embora o museu não esteja aberto diariamente. E como tínhamos este espaço onde estamos aqui disponível, pois juntámos isto aqui com um conceito que sempre foi defendido pelo Sr. Paulo Gervel, que foi mostrar o que era a Auto Sueco, o que era a empresa e qual era a sua atividade. Venda de caminhões e automóveis e uma coisa muito importante que desde a fundação Auto Sueco sempre manteve, que foi uma fortíssima aposta no após-venda, portanto assistência e disponibilidade de peças e na formação. E por isso é que nós estamos aqui neste espaço, que para além de ter estas viaturas todas expostas, tem aqui as diferentes secções da Auto Sueco, desde o armazém de peças, à escola de formação, à serralharia, ao escritório, todas essas secções estão aqui devidamente representadas neste espaço que nos orgulha muito de mostrar a história da Auto Sueco e a história da marca que nós sempre representamos, a Volvo. Como é que podemos visitar o museu? O museu pode ser visitado através de marcação, através do Facebook, através do contacto que nós temos também na internet e, portanto, é uma questão de marcarem essa visita e nós temos muito gosto em receber quem quer que seja aqui.
Muito obrigado, José, pela disponibilidade, por nos terem aberto a porta. Para nós foi um enorme gosto e um enorme prazer. E até uma próxima. Marcos, Automóveis com História, muito obrigado uma vez mais. Até sempre.